Oi, bonitas, tudo certo? Não sei como é que vai ficar o áudio, porque eu tô gravando hoje no banheiro, sim. A iluminação também não sei como é que vai ficar, eu acho que tem um pouquinho de eco. Mas é por uma boa causa e vim aqui mostrar pra vocês como eu higienizo os meus pincéis, como eu limpo os meus pincéis, tá? Tenho várias dicas pra passar pra vocês. Começar dizendo que eu não lavo tudo de uma vez. Eu separo os meus pincéis por partes, gurias, porque como eu trabalho com isso, eu não posso correr o risco de precisar de pincel e tá sem porque eles estão secando, entenderam? Então eu divido por partes. Hoje eu vou lavar uma parte dos meus pincéis sintéticos e uma parte dos meus pincéis de cerdas naturais. Eu vou começar falando sobre os sintéticos, que são esses pincéis que a gente usa para aplicar base, tá? O que eu faço, gurias? É muito fácil, não tem mistério, eu acho que as pessoas complicam demais e criam mitos em cima da limpeza dos pincéis, quando na verdade é muito simples. Eu pego um pote e eu vou encher ele com água morna. Tem que ser morna, não pode ser quente, tá? E por que não fria? Vocês já vão entender. Porque na verdade eu não enchi, eu só, coloquei um pouquinho, até vou tirar um pouquinho, porque aqui agora a gente vai colocar muito, mas muito detergente neutro. Só não pode ser qualquer detergente. Até vou limpar assim pra não parecer que eu tô fazendo jabá pra marca. Tem que ser esses detergentes em gel, gente. Esses detergentes que quando vocês colocam ele na mão, ó, ele não é tão líquido, tá vendo? Ele é um gel mesmo. Por quê? Porque eles têm maior poder de desengordurar. E a base nada mais é do que uma gordura presa na cerda sintética. Então, ó, capricha na quantidade. Eu coloco muito mesmo. Eu não sei nem dizer pra vocês quanto eu coloco, mas é bastante. É bem mais detergente do que em relação à água, tá? Mesmo ele sendo concentrado. O que eu faço agora? Eu vou pegar os meus pincéis e vou colocar eles aqui, ó, assim, em pé. Eu vou baixar a câmera pra conseguir mostrar pra vocês. Demorei pra conseguir colocar isso aqui no ângulo da câmera, mas ó, gente, eu vou colocar eles em pezinhos. Não pode, a água não pode encostar nessa parte de metal, tá? É só a parte das cerdas mesmo. Então eu vou colocando eles em pezinho, assim, apoiados na própria bordinha do potinho, e eu deixo eles de molho nessa misturinha de água e detergente por aproximadamente 15 minutos. Não mais do que isso, tá, gente? Olha, vocês estão vendo que já tá soltando sozinha a base? Isso tem um motivo, tá, gente? Pra vocês não precisarem ficar esfregando os pincéis, tá? Então, então eu vou colocá-los aqui, só os sintéticos, e vou deixar imerso aqui na misturinha, só a parte das cerdas, por 15 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai lavar os pincéis de cerdas naturais. Os pincéis de cerdas naturais também é muito simples, gente. Eu gosto de usar shampoo neutro infantil, porque ele tem o pH balanceado e ele não prejudica as cerdas. Mas na verdade o segredo para te conservar os teus pincéis não tá nem no produto que tu usa para limpar. Tá na forma que tu vai manusear eles enquanto tu estiver fazendo a higienização, tá? Eu vou abrir bem pouquinho a torneira, gente, porque nessa fase de crise, né, eu acho que tem que ter um pouquinho de consciência. Então eu só vou umidificar o pincel um pouquinho, vou desligar a água, pego um pouco de shampoo, não muito, ó, e vou lavar bem delicadamente. Tem gente que pega o pincel e faz assim, ó, com força. Gente, eu fico nervosa. Não, é com carinho, é delicado, como se você estivesse dando banho num bichinho mesmo, tá? Pra cerda não perder formato, e garantir que vai durar por mais tempo mesmo, sabe? Outra coisa importante, a água não pode invadir esse espaço, porque aqui dentro, que nem no caso dos meus pincéis, a cola é hipoalergênica. Não é uma cola tão resistente para vocês encharcarem aqui de água, e sem falar que pode mofar o cabo do pincel se ele for de madeira, daí fica com cheiro ruim, tá? Então eu fico aqui, ó, bem delicadamente, esfregando o pincel bem de leve, ó, sem fazer muita força. E a gente já pode enxaguar. Ó, quando tu apertar e perceber que não tá mais saindo, a água não tá mais saindo sujinha, ó, já tá saindo uma água mais esbranquiçadinha, tá bom. 100% limpo o pincel não fica, tá, gente? É só pra tirar o excesso de pigmento e resíduo de produto mesmo. Eu espremo um pouquinho a cerda e eu coloco ele na horizontal para secar em cima de uma toalha.
Agora eu vou lavar um pincel menor pra vocês verem como eu faço. Eu, na verdade, gente, quando eu tô em casa, o que eu faço? Eu umedeço todos os pincéis e já aplico shampoo em todos eles e depois lavo tudo junto e enxago tudo junto, tá? Mas aqui, como eu quero mostrar pra vocês principalmente o movimento, ó, que não pode fazer contrário ao que a cerda é colada no pincel, tá? É só, ó, aperta um pouquinho. Gente, eu tô gravando sozinha, tá? Eu não sei como é que isso tá ficando, mas o importante é que vocês consigam ver. Ó, aperta um pouquinho. Sempre no sentido que a cerda tá colada no pincel, nunca no sentido oposto, tá? E enxágua. Esse pincel não tava muito sujo, não. Tiro o excesso da água e coloco ele na horizontal. E assim eu vou fazendo, gente, até tá tudo limpinho. Também é por isso que eu não lavo tudo de uma vez só, tá? Porque muito pincel a gente demora o dia pra lavar. Pincel como eu gosto de fazer assim, ó, gente. Vou pegando o pincel, esfrego um pouquinho e coloco ele de lado. Faço isso com todos eles, cuidando pra não apertar, cuidando pra não esmagar o pincel, sabe, contra a mão, só pra entrar um pouquinho mais de produto de shampoo entre as cerdas. Faço isso com todos eles. Agora, gurias, abre bem pouquinho a água, tá? E vou lavando de 3 em 3 para otimizar tempo e economizar água. Percebam que eu tô esfregando, ó, apertando um pouquinho, ó, e quase não tá mais saindo sujeira, então é o tempo suficiente, tá? Eu tava gravando e falando sozinha, mas voltando então ao assunto, se tu assim como eu te preocupa e quer economizar água, a minha dica é que os teus pincéis pessoais tu evite ao máximo lavar. Eu, na verdade, eu conservo os meus pincéis simplesmente usando lenço umedecido. O meu preferido é o da Neutrodina, porque eu acho que é o que mais limpa. Como sou eu que vou usar, eu não preciso fazer uma higiene profunda, eu só preciso tirar realmente o excesso de pigmento. Então eu lavo ele com muito menos frequência. Os meus pincéis profissionais, infelizmente, não existe outro jeito de limpar que não seja lavando mesmo. Mas eu tento ser o mais rápido e o mais econômica possível. Mas se tu quer conservar os teus pincéis por mais tempo, lenço umedecido é uma ótima sugestão. Eu confesso pra vocês que eu não uso muito aqueles borrifadores os produtos prontos para higienizar pincel, porque eles encharcam muito o pincel, a cerda fica muito molhada, e daí essa coisa de seca e molha, seca e molha, seca e molha, eu acho que também não é legal pro pincel. Então eu prefiro o lenço umedecido, ó, eu tiro todo o pigmento com ele, e o pincel tá pronto pra usar e fazer uma nova maquiagem. Só o lencinho mesmo pra manter as cerdas limpas e o pincel em dia. Isso por uma questão de economia, gente, pra economizar o pincel em si, poupar o pincel, e economia de água também, que eu acho que é muito importante falar nos dias de hoje. Então esse processo de limpeza realmente eu faço muito raramente. Nos meus pincéis profissionais eu tenho uma mistura que foi o que eu achei pra economizar os pincéis e também economizar água, que é uma mistura de álcool 70% e soro fisiológico. Tu coloca num borrifador, coloca a mesma medida de soro fisiológico, por exemplo, se tu colocar 2 colheres de soro fisiológico, tu vai colocar 2 colheres de álcool 70%. E eu uso isso no borrifador e ele não deixa o pincel encharcado, tu entende? Tu consegue fazer uma boa higiene do pincel instantânea e também é um jeito de economizar, tá? Então fica aqui as minhas dicas para os pincéis de cerdas naturais, é que tu economize e evite ao máximo fazer esse tipo de higiene mais profunda. Assim, teus pincéis vão durar por muito mais tempo, vão te servir de forma funcional, porque as cerdas não vão estar escabeladas e fora do lugar, e tu também vai economizar água, que eu acho que nos dias de hoje é muito importante falar nisso. Agora a gente vai para os pincéis de cerdas sintéticas, que já tá na hora de tirar do molho, vamos lá? 15 minutos depois, olha como é que tá a nossa água dos nossos pincéis. Eu vou tirá-los daqui agora. Vou botar a água fora até pra vocês verem, ó. Pura base, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai só enxaguar esse detergente com o mesmo carinho e o mesmo cuidado que a gente teve com as cerdas naturais, ó, gente. É só pra tirar
Ó, o detergente já soltou toda a gordura do pincel, ó. Então é só espremer um pouquinho. Não precisa fazer assim, ó. Sabe? É só espremer um pouquinho pra tirar o excesso. Quando a água parar de sair colorida, sair tintosa, ó, já é o suficiente. O último pincel, eu vou pegar agora o detergente, gente, e vou dar uma passada na pia branca, porque ele mesmo vai ajudar a desengordurar, ó, não fica nada sujo, sabe? Então, pra quem tem essa dúvida, porque maquiagem suja mesmo, né, gente, faz bagunça, abre de leve a torneira e consegue deixar tudo limpinho como estava, bonitinho no lugar. Gente, eu pego uma toalha que não seja nova e não seja branca e eu coloco todos os pincéis na horizontal para secar. Percebam que nenhum deles está descabelado ou com as cerdas fora do lugar, tá? Eu não passo nada nos pincéis, tem gente que gosta de passar óleo, alguma coisa assim. Eu não passo nada porque eu tenho o maior cuidado do mundo enquanto eu tô lavando para que as cerdas não saiam do lugar. Então elas vão secar assim bonitinhas, não tem necessidade de passar nada, tá? Para conservar os pincéis de cerda sintética, tendo que fazer essa higiene com menos frequência, a minha dica é que vocês separem os profissionais, os pincéis para bases mais claras, os pincéis para as bases médias, os pincéis para bases mais escuras. Eu não costumo repetir pincel para cliente, porque às vezes eu não consigo limpar entre uma cliente e outra, nem fazer aquela higiene rápida. Então, se eu usei numa cliente e não tenho tempo de limpar para a próxima cliente, eu deixo esse pincel de lado para fazer higiene quando eu chego em casa. Mas a dica é para vocês cultivarem ele por mais tempo, é tratar com muito carinho, com delicadeza e evitar o máximo possível esfregar e esfarelar ele com força nas mãos. Certo, gente? Essa é a minha dica para vocês. Os pincéis agora para secar, eles vão secar à sombra e depois, assim, tipo, eu deixo ele algumas horas secando, exposto à temperatura ambiente, secando à sombra. Eu ainda passo um pouquinho do secador de cabelo bem sutilmente para garantir que ele ficou bem sequinho, que não vai ficar com cheiro. Certo? Essas foram as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado. Desculpe se o vídeo não ficou 100%, mas eu garanto que eu fiz o meu melhor. Dá o meu joinha se tu acha que eu mereço. E dúvidas, lucianeferraz.com.br. Tô sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!